Não, eu não acredito em Deus, cara. Não consigo acreditar em alguém que veio aqui, que criou tudo isso. Sacane só fala merda, rapaz. Sacane só fala merda. Sacane só fala merda. Ele não é cientista. Porque um cara que seja minimamente inteligente sabe que Deus não existe. O ateísmo não é uma expressão de inteligência. Meu pai era ateu. E eu virei ateu. A própria ideia de Deus, ela não cabe na ciência. Provar que existe ou não existe se torna impossível. Hoje em dia muita gente não acredita mais em Deus. A idealização de um ser que criou tudo isso me parecia absurdo demais. Logo, o ateísmo não tem relação com a inteligência. Pessoal, estou aqui em Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro, de frente à praia, na Avenida Atlântica. Para quem não sabe, eu um dia fui ateu e, como cientista, professor e pesquisador, exigi em oração que, se Deus existisse, de fato, que ele me provasse de forma científica que ele existia, porque se não fosse assim, não daria para acreditar que ele existe. A verdade é que a ciência já provou que Deus existe há séculos, porém, o sistema não quer que você saiba da verdade. Os livros escolares só apresentam aquilo que convém aos senhores do mundo. Assim, a humanidade fica aquém da existência de Deus e fácil de ser manipulada. Eu não sei se você sabe, mas tudo na natureza pode ser representado por uma fórmula matemática. Os átomos, as moléculas, os astros, as plantas, os animais e até mesmo o ser humano. Tudo na natureza pode ser representado por uma fórmula matemática, o que já seria uma prova científica de que alguém pensou para criar tudo que existe. Uma vez que tudo na natureza possui uma fórmula matemática, ao estudar a essência matemática da natureza, os cientistas ao longo da história descobriram que existe uma proporção matemática que aparece em toda a natureza. Essa proporção matemática é derivada de uma progressão, a sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma progressão cuja a sequência do próximo número sempre será a soma dos dois números anteriores, o que dá surgimento a um gráfico em forma de espiral. A razão proporcional entre os números da sequência de Fibonacci sempre será o número 1,618. Esse número foi batizado como o número de Deus. O motivo pelo qual a sequência de Fibonacci é chamada de sequência áurea ou divina e o número de Deus possuir este nome de o número de Deus seria o fato de que ambos são onipresentes na natureza. Átomos, moléculas, DNA, os astros, as galáxias, furacões, as plantas, os animais, o campo magnético da Terra, as ondas do mar, o movimento do Sol e da Lua e até mesmo o ser humano. Tudo na natureza possui em sua essência matemática Fibonacci e o número de Deus. Os egípcios tinham conhecimento do número de Deus e da sequência de Fibonacci. As pirâmides do Egito foram construídas com base em Fibonacci e o número de Deus.
Até na Bíblia nós encontramos Fibonacci e o número de Deus. Quando Deus dá as medidas para Moisés construir a Arca da Aliança, os valores das dimensões são valores que estão inclusos na sequência de Fibonacci. Quem sistematizou pela primeira vez na história a existência do número de Deus na natureza foi o filósofo e matemático grego Euclides. Euclides é referido como o pai da geometria. Sua principal obra foi Os Elementos, um dos maiores tratados matemáticos da história. Porém, foi o matemático italiano Leonardo Fibonacci que tornou no século XIII a sequência áurea e o número de Deus famosos na história. Fibonacci é considerado um dos maiores matemáticos da história da Europa e também é autor de um grande tratado matemático chamado de O Livro do Ábaco. Pois bem, já sabemos que tudo na natureza pode ser expresso por uma fórmula matemática. Já sabemos também que dessa matemática que existe intrínseca à natureza, existe uma expressão áurea e divina que aparece na natureza de forma onipresente junto com o número de Deus. Porém, uma pergunta surge aqui. Que Deus é esse que a matemática da natureza quer nos apresentar? Afinal de contas, você há de concordar comigo que a palavra Deus é uma palavra totalmente genérica. E se de fato um ser superior criou tudo, esse ser superior tem que ter um nome, correto? Após a ciência da matemática ter provado ao longo da história que de fato Deus existe, foi a ciência da biologia nos séculos 20 e 21 que descobriu o nome desse Deus que criou tudo. Em 1953, a revista inglesa Nature publicou um artigo dos biólogos e geneticistas James Watson e Francis Crick com o título Estrutura Molecular de Ácidos Nucleicos. Os cientistas descobriram as bases e os códigos que compunham o DNA humano e acabaram ganhando o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1962 por causa de seus estudos. Mas foi somente no início do século XXI, no ano 2000, através do projeto Genoma, que os códigos da vida e as bases contidas no DNA humano foram mapeados por completo pela primeira vez. Quando os cientistas do projeto Genoma mapearam pela primeira vez todos os códigos do DNA humano, uma coisa surpreendente aconteceu. Para quem não sabe, a vida se configura dentro do DNA por apenas 4 compostos químicos: adenina, timina, guanina e citosina. Essas são as unidades básicas da vida, chamadas de bases do DNA. Elas carregam todas as informações necessárias para produzir cada forma de vida humana que possa existir. Cada uma dessas 4 bases é composta por hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono. E por incrível que pareça, quando os cientistas transformaram todos esses códigos científicos do DNA humano nas letras do alfabeto hebraico divino, o que os cientistas encontraram nada mais foi do que a repetição do nome de Deus por toda a fita do DNA em todas as células. É isso mesmo, o tetragrama Yod-Re Vav-Re foi achado impresso em cada uma das 4 bases que compõem o DNA humano. Cada adenina, cada timina, cada guanina e cada citosina que compõe o DNA humano possui o nome do Deus da Bíblia impresso. Os cientistas calcularam a probabilidade das letras do nome do Deus da Bíblia aparecerem no DNA humano, e essa probabilidade é de 1 para cada 234 mil.
Ou seja, não pode ser uma coincidência as letras do nome do Deus da Bíblia estarem impressas por todo o DNA humano de todos os seres humanos. Com certeza é por isso que o tetragrama disposto na posição vertical tem a mesma anatomia do corpo humano, o que torna toda essa descoberta científica maravilhosa, porque a probabilidade do tetragrama formar a anatomia do corpo humano seria menor ainda do que o nome aparecer gravado no DNA. Todos esses estudos são mencionados pelo cientista e pesquisador Greg Bryden em seu livro O Código de Deus. E são mencionados também pelo cientista e geneticista Francis Collins em seu livro A Linguagem de Deus. Francis Collins foi nada mais e nada menos do que o diretor do projeto Genoma do DNA humano. Além de todos esses estudos terem provado que de fato Deus existe através da matemática, da biologia, da fisiologia, da anatomia e da genética, esses estudos todos ainda indicam o nome desse Deus, porque, como já foi dito aqui no estudo do vídeo, Deus é uma palavra muito genérica. Porém, ao mesmo tempo que a ciência provou que Deus existe, ela já provou que é o Deus da Bíblia, Yod, Re, Vav, Re, que é o Deus verdadeiro. Entende agora o porquê ele mesmo diz em sua palavra que eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não existe outro Deus. Revelações da ciência sobre os mistérios da vida. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5.